Nos últimos dias tivemos fortes vazamentos sobre Homem-Aranha Longe de Casa, mais vazamentos desse filme. Dessa vez revelando o visual do Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, mais uma confirmação que eles estariam no filme sim, assim como o Duende Verde do Willem Dafoe. Vamos conversar de onde isso tudo saiu e também como tudo isso se conecta às declarações recentes do Tom Holland, sim, o atual Homem-Aranha do universo cinematográfico da Marvel, que agora aprendeu a não falar demais. Além do próximo trailer de Homem-Aranha também, vamos falar disso. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos começar a falar sobre o vazamento dos trajes desses personagens importantíssimos para Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Antes de mais nada, talvez você já tenha visto as imagens. Só que antes dessas imagens saíram descrições lá no Reddit em uma publicação que foi aprovada pelos moderadores. O que quer dizer o quê? Existe um nível de confiança aí, porque o que os moderadores do Reddit, pelo menos da comunidade desses vazamentos da Marvel, faz é realmente checar se a pessoa que está dando esses vazamentos tem alguma credibilidade, se pode dar alguma prova de que trabalhou nos filmes da Marvel, ou que tem contato com alguém que trabalha, ou que teve acesso a alguma coisa, enfim. Tem que dar provas ali para os moderadores. Provas que poderiam até incriminar essa pessoa, né, entregar a identidade dessa pessoa, só que é assim, eles se provam para os moderadores e os moderadores não entregam eles a público, sabe? Aí as pessoas não perdem emprego, esse tipo de coisa. Mas é o caso dessa descrição aqui dos trajes, em que o vazador pôde dar provas, mas em primeiro momento, pelo menos, não entregou a própria identidade. Eles tiveram especificamente a descrição do traje do Homem-Aranha do Tobey Maguire, do Homem-Aranha do Andrew Garfield e do vilão do Duende Verde. Daí, um dia depois dessas descrições, as imagens que essas pessoas viram caíram na internet. O usuário que fez esses vazamentos se identificou como Amber Oman e os moderadores do Reddit confirmaram isso. E a primeira imagem que eu queria comentar é a do traje do Duende Verde. Sim, quem nós estamos vendo aí vestindo o traje não é o Willem Dafoe, é um outro cara que aparentemente tem conexão com a produção do filme Sem Volta para Casa, tanto que o fundo da imagem é um fundo de set de filmagens mesmo. Esse cara aí pode ser alguém que trabalha nos efeitos especiais, ou seja, um dublê, mas enfim, o traje é exatamente o traje que foi descrito lá na publicação do Reddit, que eu achei maneiro pra caramba e se conecta com aquilo que a revista Empire disse na matéria dela, que aparentemente o feitiço de Doutor Estranho conectou o universo do Peter Parker e do Tom Holland com outras realidades, incluindo uma realidade onde o Duende Verde ainda está vivo. Eu expliquei isso em um outro vídeo. Basicamente, aquela matéria da revista Empire indicou que os vilões que vão aparecer nesse filme são de fato variantes, ou seja, não são exatamente os vilões dos filmes antigos, mas sim versões muito parecidas daqueles vilões que vieram de uma realidade alternativa, de realidades alternativas. No caso, esse Duende Verde teria vindo de uma realidade onde o Duende Verde sobreviveu e não foi morto na batalha final do primeiro filme do Homem-Aranha lá, que foi o que aconteceu nos cinemas, não é? Então, seria por isso que o traje dele é tão parecido com o traje dos filmes do Sam Raimi, que ele teria vindo de um universo parecido o suficiente com o universo daquele filme, só que ele sobreviveu àquela batalha final, e talvez por isso mesmo que o traje dele esteja assim, meio danificado e reparado depois, ou seja, ele lutou, mas sobreviveu. Outra coisa que chama a atenção são esses óculos aí, né? São óculos que... Será que o Duende Verde não vai usar máscara? Seria legal, né? Porque aí o rosto do Willem Dafoe apareceria. E aí que a gente pode ver umas imagens, umas artes conceituais desse traje com o rosto do Willem Dafoe. Olha que incrível que aparentemente vai ser. Só que vale reforçar que essa imagem aqui não é uma arte conceitual oficial do filme, não é.
Tanto que o artista que fez essa arte conceitual falou que fez a versão dele do Duende Verde baseado nas descrições que ele recebeu. Então, o artista basicamente viu essas descrições, talvez tenha visto aquela foto dos bastidores e fez essa arte inspirada na foto, no traje que vai aparecer no filme. Essa não é uma arte conceitual, repetindo, não é uma arte conceitual, e sim uma arte inspirada nesses vazamentos. O artista até fez umas opções onde o Duende Verde poderia usar uma máscara e tal, o que eu achei que ficou sensacional. Pelo menos em um momentinho do filme seria legal ver o Willem Dafoe usando a máscara de Duende Verde mesmo. Eu acho que seria. Mas rapidinho, se inscreve aqui e ativa as notificações para ficar informado do mundo de super-heróis e para me dar uma força gigantesca. Muito obrigado pela sua inscrição e um grande abraço para você que já faz parte da família Loquia e tá sempre aqui me apoiando. Vamos continuar. Mas aí também temos as imagens dos trajes dos outros Aranha. Primeiro temos essa imagem aí, onde a imagem do traje do Tobey e do Andrew tá pendurada do lado do traje do Homem-Aranha do Tom Holland. Exatamente a imagem descrita naquele post do Reddit lá, eles provavelmente viram essa imagem que foi tirada pelo visual em um set de filmagem mesmo. E uma outra foto muito legal de um teste de figurino. Nós não sabemos quem está dentro desse uniforme aí, se é o próprio Tobey Maguire ou se é algum dublê, alguma outra pessoa, assim como foi o caso do traje do Duende Verde. Mas tá sensacional, muito parecido mesmo com o traje usado na trilogia clássica do Sam Raimi. E você vê aí que vai ter uma parada moderna, né? Porque tá sem a aranha no peito, tá sem os olhos, o que indica que esses detalhes devem ser colocados depois com efeitos especiais. Ali no fundo tem um funcionário que trabalhou, segundo algumas pessoas aí, eu não consegui conferir, verificar com 100% de certeza, mas seria um funcionário que teria trabalhado nos filmes do Sam Raimi e que também está trabalhando no filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ou seja, no filme do Homem-Aranha do Tom Holland, o que reforçaria que essa imagem é de fato legítima. E se conecta com alguns reportes assim que nós recebemos, algumas notícias de que a equipe de efeitos especiais do filme do Espetacular Homem-Aranha e da trilogia clássica do Homem-Aranha, essas equipes voltaram para trabalhar em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Ou seja, tá vendo? Tudo se conecta. Notícias que recebemos lá atrás diziam que as equipes voltaram e aqui nós estamos vendo possíveis membros dessas equipes trabalhando nesses uniformes de novo. Esse mesmo usuário foi ao Twitter para confirmar que aquelas imagens vazadas do Andrew e do Tobey no set de filmagens de Sem Volta para Casa seriam autênticas, são imagens verídicas, e também confirmou que a Kristen Dunst, a Mary Jane da trilogia clássica do Homem-Aranha, iria retornar. E inclusive o diretor Sam Raimi, que foi o diretor da trilogia clássica do Homem-Aranha, teria sido instrumental para trazer a Kristen Dunst de volta para reprisar o papel dela de Mary Jane. E se a Kristen Dunst vai voltar, o Tobey Maguire vai voltar, pô. Agora sobre os trailers, e o segundo trailer de Sem Volta para Casa. Depois de vários reports de que o trailer ainda não estaria pronto, enquanto outros diziam, nossa, já está sendo avaliado em tal país. Bom, aparentemente, segundo algumas pessoas, o segundo trailer de Homem-Aranha só vai sair depois do próximo trailer de Morbius, que deve sair essa semana aqui, agora. Então, com o trailer de Morbius essa semana, provavelmente só vamos ter um próximo trailer do Homem-Aranha da semana que vem em diante, mas, segundo o Big Screen Leaks, o Venom deve ser referenciado no próximo trailer de Morbius. Vale dizer que o primeiro trailer do Morbius fez referência ao Abutre, que é um personagem dos filmes do Homem-Aranha do Tom Holland, e também fez referência ao visual do Homem-Aranha do Tobey Maguire. O que indica que é um baita multiverso que está se formando aí. Um multiverso conectado desses personagens derivados do Homem-Aranha. Vai dizer que eu já fiz um vídeo aqui no canal, onde eu comentava como o diretor do filme Morbius deixou vazar aí, deixou escapar, que o Venom estava, ou pelo menos o Ed Brock, fez uma participação no filme Morbius. Ou seja, parece que Morbius vai conectar várias coisas aí que ficam soltas, incluindo o próprio Homem-Aranha. O que nos leva à entrevista do Tom Holland aqui. Ele falou várias coisas na matéria lá da revista Empire. Por exemplo, ele disse sobre aquela cena que ele gravou
com alguns personagens, e um desses personagens seria um herói misterioso, e eles estavam conversando sobre o que é ser um herói, e muitos especulam, eu também acho que esse outro personagem seria o Homem-Aranha do Tobey Maguire, e o Tom Holland também já disse que gravou nesse filme algumas das cenas mais emocionantes da carreira dele, e ele é um fã dos outros filmes do Homem-Aranha, um fã declarado dos outros filmes, então ter esses outros atores de volta contracenando com ele, lógico, seria muito emocionante. E agora mais um trecho dessa entrevista se mostra bem intrigante. O Tom Holland confessou para a revista Empire que um dos dias da gravação lá foi agridoce. Olha o que ele diz. Mais um dia de trabalho em Sem Volta para Casa que será um dia agridoce, ou seja, um dia que é uma mistura de feliz e triste. E quando foi perguntado por que agridoce, ele disse basicamente que é porque ele não sabe do futuro dele como Homem-Aranha, o que é bem estranho. Vamos ver aqui o que ele disse. Sinceramente não sei, é a primeira vez desde que fui escalado para um papel do Homem-Aranha que eu não tenho um contrato. E é realmente muito difícil para mim falar, porque há tantas coisas que eu adoraria falar e me ajudariam a expressar o que estou tentando explicar, mas eu não posso, porque isso estragaria o filme. Primeira coisa que a gente tem que notar disso é: nosso menino Tom, o pequeno Tom Holland, aprendeu a não dar spoiler, o que indica que, assim como nós fazemos com entrevistas de outros atores, nós vamos ter que ouvir o que ele está dizendo e ler as entrelinhas. Por que ele está dizendo que o próximo filme foi agridoce e por que ele não tem um novo contrato? Bom, o contrato do Tom Holland como Homem-Aranha só duraria para mais esse filme, então tem essa questão. Teoricamente, Homem-Aranha Sem Volta para Casa seria o fim de uma trilogia, iria acabar com tudo. Só que como a gente já sabe, já conversamos aqui no canal várias vezes, a Sony e a Marvel já têm planos claros para o futuro do Homem-Aranha. A Sony tá aí fazendo essas conexões entre Venom e Homem-Aranha, entre Morbius e Homem-Aranha e Venom, ou seja, eles estão planejando uma história interconectada aí, enquanto por parte da Marvel Studios, a própria Marvel já falou, através do Kevin Feige, que é o próprio presidente da empresa, que os fãs não precisam ficar preocupados com a ausência do Homem-Aranha agora, porque ele acha que os problemas que eles tiveram em 2019, ou seja, problemas de quase acabar o acordo entre Marvel Studios e Sony Pictures, esses problemas não devem se repetir. Agora, a Marvel Studios e a Sony Pictures estão bem resolvidas. Podemos ficar otimistas para o futuro do Homem-Aranha. Ou seja, a Marvel está otimista para o Homem-Aranha voltar. A Sony tem planos para o Homem-Aranha. Tudo isso, creio, tem a ver com o multiverso. Com o multiverso estabelecido aí, tanto a Sony Pictures pode desenvolver o Homem-Aranha na sua própria realidade, quanto a Marvel Studios pode desenvolver o Homem-Aranha na sua própria realidade. Então, de duas uma, ou o Tom Holland já tem um contrato assinado para continuar como Homem-Aranha em outros filmes e só tá escondendo o jogo, porque, vamos relembrar, o Tom Holland aprendeu a não dar spoiler mais. Ou então a Marvel Studios e a Sony Pictures estão planejando novas versões de Homem-Aranha para os seus filmes. Tipo, se o Tobey Maguire ou o Andrew Garfield voltarem, talvez um deles continue aí em filmes, sabe? Para fazer participações especiais. Nesse caso, o futuro seria agridoce pro Tom Holland, porque o Homem-Aranha do futuro não seria ele. O que, sinceramente, eu acho difícil, já que foi com Tom Holland que os filmes do Homem-Aranha bateram recordes de bilheteria aí, nessa parceria entre a Marvel Studios e a Sony Pictures. Então, assim, tudo que as entrevistas do Tom Holland parecem indicar é, de fato, a presença do Tobey Maguire e do Andrew Garfield no filme, é de fato a exploração do multiverso para rolar essa interação entre os filmes da Sony e os filmes da Marvel Studios e o fim de um ciclo pro Homem-Aranha do Tom Holland, talvez até o início de outro. Eu já fiz até um vídeo aqui conversando sobre o que isso pode significar. Seria o Homem-Aranha do Tom Holland finalmente se tornando o Homem-Aranha que a gente adora. Vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição e comenta aí já o que você acha que vai acontecer. Você acha que esses vazamentos são reais? Parecem muito reais. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.